Ainda falando de meio ambiente, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, começa amanhã no Egito. Representantes do governo Bolsonaro e o próprio presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, estarão presentes no evento que vai até o dia 18 de novembro. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuri. Carlos, muito boa noite. Obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. O questionamento que eu faço ao senhor é simples. Nós tivemos durante o governo Bolsonaro muitas críticas relacionadas ao meio ambiente. A narrativa muda agora com o Lula assumindo? Olha, não tenho dúvida, porque toda a base do próprio governo Luiz Inácio Lula da Silva é baseado em articulações com a sociedade civil e com setores da área ambiental. Então muda sim, muda o discurso e muda inclusive a base científica, né? Porque o governo Lula tem um grande apoio no setor da ciência. Isso significa que o Brasil vai dar um salto de qualidade no sentido da consciência ambiental sobre a questão climática que é debatida agora no Egito. Carlos, nós estamos com o comentarista Miguel Daúde, da Jovem Pan. Miguel, a palavra é sua. Boa noite ao senhor. A gente sabe que o Brasil vai se tornar a maior potência agropecuária do mundo. E se cobra muito do Brasil a questão ambiental, né? Essa ação como o senhor colocou, do Lula a respeito ambiental, isso pode ajudar o Brasil preservando o seu maior bioma, o bioma amazônico, o bioma no Brasil é maior do mundo. Isso em que ponto ajudaria acordos comerciais, incentivos, investimentos? É nessa linha que o senhor pensa? Olha, William, eu penso em duas linhas. Uma delas é a questão da sustentabilidade para o agronegócio brasileiro. Você tem uma importância fantástica do ecossistema Amazônia para a transposição de água para a América do Sul, né? Os rios voadores são um elemento absolutamente comprovado, compreendido pela ciência. Significa que proteger a Amazônia é proteger a umidade continental e dar vida à própria agricultura do continente. Isso vai dos Andes para cá e até a Argentina, né? Então, esse é um fato importantíssimo. A proteção da Amazônia garante a realização ecossistêmica que dá condições para a economia brasileira. Por outro lado, não só da Amazônia depende esse equilíbrio de umidade, de chuvas e pluviometria, depende da questão global, né? De uma resolução da questão global, do aquecimento global. E aí o Brasil tem uma responsabilidade nisso, é o quinto emissor do mundo, mas nós temos que cobrar duramente dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da Índia, que estão à nossa frente nessa emissão. Então, o Brasil, como um país voltado ao agronegócio, o PIB dependente do agronegócio, a riqueza brasileira sendo hoje dependente disso, tem que salvaguardar as condições fundamentais para esta realização econômica, né? Isso passa pela proteção climática, não tenho dúvida. Bom, Bocuri, nós temos, por exemplo, a Serra do Mar com 1.500 quilômetros de extensão aproximadamente, São Paulo, Rio Grande do Sul, áreas de encosta, tragédias ao longo da história. Quando a gente vai para uma COP e fala de mudanças climáticas, nós precisamos levar em consideração o que nós vivemos aqui no Brasil e o que nós podemos melhorar. Acabamos de mostrar aí um crescimento desordenado, uma ocupação irregular em torno de 48% em aumento. Então, de que forma um encontro desse pode produzir um efeito dentro da nossa realidade? Olha, o Brasil já vem trilhando um bom caminho no sentido de proteção de áreas de risco. Nós temos aí a emissão de cartas geotécnicas, de regulamentação para cartas geotécnicas em todo o território nacional. Essa carta geotécnica, que é um mapa eu diria, das vulnerabilidades ambientais dos municípios, onde as populações aí se instalam, ele deve ser incorporado ao planejamento municipal, aos planos diretores, etc. Então, nós temos todos os elementos para fazer política pública para a proteção das comunidades, né? Isso é um fato. Agora, por outro lado, a questão climática, ela implica no quê? Ela implica no acirramento das condições de pluviometria. Você tem uma concentração de chuvas,
você tem um processo de intempestividade que leva a essa maior incidência de eventos extremos, como aconteceu em Petrópolis, como aconteceu em Recife esse ano, né? E como acontece, por exemplo, no caso das tempestades de areia do norte do estado de São Paulo, que são tempestades de terra aqui, mas comumente conhecidas como rabubes, que são um fenômeno típico de deserto e começam a ocorrer agora em pleno estado de São Paulo. Então, essa condição técnico-científica para fazer frente para os eventos extremos, ela já existe, ela tem que ser implementada nos planos de adaptação, e aí passa pela implementação da Carta Geotécnica. Agora, temos que combater o aquecimento global para que a excessiva intempestividade do clima não venha a colocar em risco populações que nem eram antes consideradas como populações em situação de risco, não é? Porque à medida que você tem intensificação da pluviometria, você tem maior risco na margem de rios, não só em declividade, mas também de inundações. Miguel Daúde. Professor, nós estamos já há quase 3 anos, né, quase 3 períodos de laninha, né, e isso vem interferindo muito, né? Nós temos os extremos no mundo todo, no caso do Brasil, muita seca no sul, muita chuva no norte. Agora, né, nós estamos aí próximo do verão, nevou em Santa Catarina. Esse momento que nós estamos vivendo, correndo o risco aí, talvez de ter até um próximo laninha, se deve à emissão de gases, né, que o planeta está tendo, ou pode ser uma situação atípica em função do Sol, que vira e mexe, ele emite mais energia, menos energia, e mexe com os oceanos, né? O equilíbrio da temperatura é feita pelos oceanos. Como que o senhor vê isso? Eu gostaria de ouvir do senhor e agradeço essa oportunidade de fazer essa pergunta para o senhor, porque o senhor é um especialista nesse assunto. Olha, eu não sou especialista em meteorologia, mas eu posso responder para você aquilo que o IPCC responde com relação a eventos climáticos, né? Você tem os fenômenos que são naturais, você tem secas, você tem tempos de maior pluviometria. Então, em toda a história da humanidade, sempre nos deparamos com Laninha, El Niño, eventos que são naturais e que se revezam ao longo de 100 anos, numa média. Por outro lado, o aquecimento global, o que ele faz? Ele potencializa esses eventos que já são naturais. Então, eles saem do controle, não é? Então, quando você imagina que você vai ter uma seca severa a cada 50 anos, com os efeitos das mudanças climáticas, você pode chegar a ter mais de 30 secas severas a cada 50 anos. Imaginando aí que a gente vai ter um acréscimo de temperatura, segundo hoje o correr da carruagem, né, na velocidade em que o aquecimento se dá, você chega aí praticamente a 3,2 graus Celsius desde a Revolução Industrial, e a meta do Acordo de Paris é 1,5. Quer dizer, nós estamos num processo de alto risco com relação a essa previsão. Então, respondendo sinteticamente a sua pergunta, esses eventos sempre aconteceram, vão continuar a acontecer, fazem parte de uma dinâmica terrestre, mas o aquecimento global potencializa drasticamente esses eventos. Nesse cenário do aquecimento global, nós já tivemos no Brasil a Eco 92, o Rio 92, assumimos compromissos e agora estão pleiteando a possibilidade de sediar uma COP aqui no Brasil. E aí eu pergunto ao senhor, qual o compromisso que nós assumimos e não cumprimos e o que nós, como povo brasileiro, podemos fazer para contribuir com a desaceleração do aquecimento global? Olha, William, uma boa reflexão sobre o que você pergunta é o papel do Egito, agora na COP27, né? O Egito, ele tem esse papel de liderança na África, em todo o continente africano. Então, é natural que o Egito sediasse essa conferência, até mesmo como elemento indutor, implementador de políticas públicas para toda a África, não é?
Da mesma forma, o Brasil representa para a América do Sul e para o mundo um grande depositário de florestas tropicais, como você tem na Indonésia, muito agredida por conta da ação humana, e na região do Congo, também na África. Então, o ingresso do Brasil como anfitrião numa COP, ele representa que o país que é maior detentor de florestas e maior detentor de biodiversidade passa a fazer a discussão sobre a proteção ambiental frente às mudanças climáticas. Ou, então, como o próprio Miguel colocou, né, um país que tem um forte poder do agronegócio, estruturado economicamente, também faça essa discussão, porque ele depende de uma equacionamento da questão climática para a sua própria sobrevivência. Né? Então, nós temos que lutar pela proteção dos nossos recursos naturais e contra o avanço da desertização, que é um problema para o centro-oeste brasileiro, afetaria tremendamente a produção de grãos, né? Como você tem, ocorreu recentemente nas planícies centrais dos Estados Unidos. Então, o Brasil, como anfitrião, ele cumpre perfeitamente esse papel, pelo seu capital natural, de defender essa realidade, que é a realidade ecossistêmica do Brasil, e também defender um modelo de economia que seja da agricultura sustentável, enfim. O Brasil precisa sediar a COP, como deveria ter sediado em 2019, que foi transferida para o Chile e depois acabou indo parar na Espanha por conta de questões políticas. Agora, Bocuí, me responde só a título de curiosidade em relação à Eco 92. Nós cumprimos todas as etapas ou todos os compromissos que nós assumimos lá atrás, no Rio de Janeiro, em 92? Eu vou destacar para você 3 compromissos que o Brasil assumiu naquela época. O primeiro compromisso foi proteção da biodiversidade. Nós não estamos cumprindo. A Amazônia está com desmatamento aí, que atingindo uma região do tamanho da cidade de São Paulo por mês, né? 1.600 km². Por outro lado, o Brasil assumiu, naquela ocasião, o compromisso que é de combate à desertificação. Nós temos áreas centrais do Brasil em processo de desertização. Desertização é o termo correto, né? Porque desertificação, deserto tem um ecossistema. Nós temos também um processo de desertização na Caatinga, nas áreas de Caatinga, já comprovado cientificamente. Então, os grandes compromissos que o Brasil assumiu na Conferência Rio 92 foram esses. Foi o combate à desertificação, a proteção da biodiversidade e as mudanças climáticas. Não é? Aqui tem uma implicação com esses 2 fenômenos que eu citei aqui. Então, em nenhum dos 3 quesitos, não só o Brasil não cumpriu, mas o mundo não cumpriu. Não é? Você tem um avanço da produção de combustíveis fósseis, a troca de combustíveis fósseis por outros modais de energia é muito lenta. Isso implica na perda de capacidade de sustentabilidade, já que o grande desafio que se coloca para controlar as mudanças climáticas é você transformar a matriz do planeta, a matriz energética, né? Então, eu diria que há necessidade de toda uma revisão de metas mais ambiciosas, de políticas públicas. O Brasil não tem tido políticas públicas. O Brasil anuncia o que pretende, mas ele não consolida na prática em termos de políticas ambientais. Isso tudo precisa ser tornado realidade, né? Precisamos avançar na ação real, na ação propositiva, nas políticas públicas. Presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocurí, obrigado pela gentileza desse bate-papo. Um ótimo final de semana para o senhor e uma boa noite. Eu que agradeço e espero que Sharm el-Sheikh produza resultados positivos, né? Inclusive para o Brasil. Muito obrigado.